Bom, eu também quero dar as boas-vindas aos alunos da classe de novos membros que concluíram os seus estudos e que agora estão aqui no templo. Deus abençoe grandemente os amados irmãos. Peço que a igreja esteja orando por esses nossos irmãos, que serão examinados pelo conselho da igreja, com vistas a serem recebidos da comunhão de nossa igreja no aniversário. Então, ontem tivemos uma aula de revisão com a turma, uma aula muito proveitosa. Para mim o tempo passou rápido demais, né? Mas eu já vejo com muita alegria, né, a disposição desses nossos irmãos em servir ao Senhor, em contribuir com a nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um deles. Então quero oficialmente dar as boas-vindas aos irmãos aqui na nossa sala. Meus queridos, a nossa lição de hoje tem como tema a preparação do rei, e nós faremos a exposição, com a graça de Deus, de Mateus capítulo de número 26. Na primeira parte do nosso estudo, nós vamos fazer a exposição do versículo 1 ao versículo 5, e nós vamos destacar aqui, meus amados irmãos, os seguintes tópicos, e eu vou pedir aos amados irmãos que me ajudem com a leitura do texto, Mateus 26. Primeiro, eu quero destacar aqui a divindade de Cristo, que se manifesta pela sua onisciência. Onisciência é um atributo incomunicável, que só pertence a Deus, e Cristo Jesus, ele era perfeitamente consciente, ele sabia da sua morte. Eu vou pedir a alguém, por gentileza, que leia para nós os versículos 1 e 2, por favor. Mateus 26, 1 e 2. Isso, então o próprio Senhor Jesus, ele anuncia claramente quais eram os planos futuros. Sobre esse plano que foi revelado pelo próprio Redentor, queremos destacar aqui duas verdades. Primeiro, foi planejado por aqueles que deveriam conhecer a verdade. Notem vocês que não foram os ímpios que mataram a Cristo, mas foram os religiosos. Então, quando eu uso o termo impiedade aqui, eu quero usar o termo impiedade no sentido de que aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra. Jesus, ele foi morto por aqueles que conheciam a palavra. Jesus foi morto por aqueles que esperavam a vinda do Messias. Os judeus, eles tinham essa expectativa. Desde Gênesis, havia a promessa da vinda do Redentor, da vinda do Messias, e este grupo, que de fato deveria reconhecer em Jesus a figura do Messias, foi o grupo que o matou, foi o grupo responsável pela sua morte. Eu vi uma reflexão interessante. Será que se Jesus viesse nos dias de hoje, é claro, é só uma hipótese, por favor, muitas igrejas que se dizem cristãs também não o crucificariam? Vou repetir aqui para a gente pensar. Se Cristo viesse hoje, é claro, volta a existir uma hipótese, não vai acontecer, de forma nenhuma. Mas para a gente pensar, muitas igrejas que afirmam ser cristãs também não o crucificariam? Pensando quando Jesus diz em Lucas capítulo 9, quem quiser, não é Lucas 9, o texto diz, depois eu vou citar em Lucas 9, deixa eu citar Lucas 9, quando Jesus ele diz o seguinte, que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quando a gente pensa hoje na teologia da prosperidade, que tanto fala sobre riqueza, sucesso e fama, seria o discurso de Jesus, a mensagem de Jesus, aceita em muitas dessas igrejas? Eu creio hoje que, se a gente analisar o discurso de muitas dessas igrejas, essas igrejas que se dizem cristãs também
crucificariam a Jesus. 2. E esse plano, como nós lemos ali no texto, ele foi feito às escuras, ou seja, longe do povo. Então, esses religiosos, de uma forma fria, calculada e premeditada, armaram para tirar a vida de Jesus, e eles o fizeram às escuras, longe do povo. Ok? Segundo bloco, versículos de 6 a 13. E aí, neste episódio da adoração de Maria, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a gente aprende com Maria que nós devemos sempre dar o nosso melhor e o mais precioso para Jesus. Por favor, alguém leia para nós versículos 6 e 7. Isso. Então, o que Maria fez, ela derramou ali sobre Jesus um precioso perfume, caríssimo, mas era o que ela tinha de melhor. Para refletirmos nessa manhã, meus amados irmãos, quando nós pensamos na atitude de Maria, nós temos dado o nosso melhor para Jesus? Eu gostaria que você agora fizesse uma avaliação da sua própria vida. Você poderia se comparar a essa personagem? Na sua relação que você estabelece com Cristo Jesus, você pode afirmar que você tem feito o seu melhor, que você tem dado ao Senhor aquilo que lhe é mais precioso? Segunda lição que podemos destacar aqui, nós precisamos entender que prioridade para nós é agradar a Deus, agradar a Jesus, e não aos homens. Versículos de 8 a 10, por favor, alguém leia para nós. Este perfume tinha um valor altíssimo. Poderiam muitas outras coisas serem adquiridas. Maria poderia fazer muitas outras coisas com o valor desse perfume. Mas ela não se preocupou ali com a opinião das pessoas, com o que as pessoas iam achar. O seu objetivo foi de oferecer ao Senhor Jesus o que ela tinha de melhor e o que tinha de mais precioso. Uma coisa importante na nossa adoração a Deus, para que ela seja sincera, nós não podemos nos preocupar com a opinião das pessoas, o que as pessoas vão achar. Mas nós devemos, meus amados irmãos, nos preocupar em agradar a Deus sobre todas as coisas. Recentemente, um casal vindo à igreja, e eu estava conversando com eles, e eles me disseram assim: pastor, nós não temos roupa para vir à igreja, e nós estamos preocupados com o que a igreja vai achar disso. Aí eu disse para ele duas coisas. Primeiro, vocês não devem se preocupar com a opinião das pessoas, mas vocês devem se preocupar com o que Deus pensa de vocês, da atitude de vocês. Em segundo lugar, vamos lá no guarda-roupa solidário ver se a gente resolve esse problema. Mas eu quero colocar para vocês que muitas vezes nós somos tentados, como este jovem casal, a deixarmos de vir à igreja ou fazermos outras coisas porque nós não temos uma roupa apropriada, ou nós não temos uma condição social apropriada para isso. Meus amados irmãos, isso não pode ser de forma nenhuma um empecilho para a nossa adoração a Deus. E eu quero assim aproveitar, meus amados irmãos, e assim dizer da minha alegria que eu tenho com a nossa igreja aqui, né? As pessoas que têm vindo à nossa igreja, algo que é um destaque de quase todos eles é o seguinte: que na nossa igreja não há ostentação, que na nossa igreja as mulheres aqui, e eu quero elogiar,
de uma forma particular, todas elas nesse sentido, se vestem com decência, se vestem bem, mas não há extravagância. Infelizmente a gente sabe que algumas comunidades que se dizem cristãs é um desfile de moda, é uma concorrência. E aqui na nossa igreja eu louvo a Deus por isso, pela forma decente como as irmãs da nossa igreja se vestem, como forma respeitosa que as irmãs da igreja se vestem, sem competição, sem exageros, sem vaidades. Então eu louvo a Deus por isso, minhas amadas irmãs. Eu queria aproveitar esse momento para deixar aqui esse destaque especial à nossa igreja. Então, nós precisamos entender que, de fato, se queremos adorar a Deus, nós não podemos nos preocupar com a opinião dos homens, mas, sobretudo, nós precisamos viver conforme a palavra, conhecer a palavra e agradar a Deus em obediência à sua palavra. Terceira lição que eu destaco é que aquilo que nós fazemos para Jesus, isso sim tem valor, o quê? Eterno. Essa personagem entrou para a história. E olha aqui nós nessa manhã falando dessa personagem. Já milênios se passaram acerca dessa história. E aqui nós estamos fazendo menção do ato dessa mulher de oferecer a Jesus o que ela tinha de melhor, o que ela via de mais precioso. Por favor, alguém leia para nós versículos 11 e 12. Isso. Para a gente pensar aqui rapidamente, lembremos da lição passada, quando foi falado sobre galardões. Estão lembrados? Quando nós fazemos algo para Jesus, os nossos galardões são o quê? Eternos. Mas quando fazemos algo, mesmo na esfera religiosa, e mesmo usando o nome de Jesus, mas o fazemos pela motivação errada, quando essas obras são colocadas no fogo, por elas serem madeira, palha ou feno, o que acontece? Se extingue e nada fica. Mas se fazemos sobre o fundamento que é Cristo Jesus, e o fazemos de fato para a glória dele, as nossas obras são ouro, prata e pedras preciosas, que quando colocadas no fogo, elas permanecem para sempre. Por isso, nós aprendemos, meus amados irmãos, que aquilo que nós fazemos para Jesus é eterno, tem valor permanente. Um ponto que eu destaco aqui é o seguinte: pode os homens não reconhecer, podem os homens não aplaudir e valorizar, mas Deus vê todas as coisas, e o Pai eterno, Ele reconhece. E é por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos para Jesus tem o que? Valor eterno. Terceiro bloco aqui que nós temos, a traição de Judas, e nós vamos então aqui destacar também 3 pontos nessa traição de Judas. Primeiro, ele estava entre os apóstolos, porém era o filho da perdição. Alguém, por favor, leia para nós João 17, 12. João 17, 12. Isso, né? Então, a pergunta que muitas vezes surge é: por que Judas foi escolhido? Jesus não sabia que Judas seria o traidor? Jesus não sabia que Judas o venderia por 30 moedas de prata? Ele não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? E por que então foi lá Jesus e recrutou, chamou a Judas? E a resposta é essa: para que se cumprisse a profecia. Então,
Judas ele foi chamado por Jesus para que as profecias referentes a ele do Antigo Testamento fossem o quê? Cumpridas. Ele era um apóstolo, ele andou com Jesus, mas ele era o filho da perdição. Judas veio ao mundo para cumprir esse propósito. Alguém pode perguntar: pastor, haveria possibilidade de Judas se converter? Haveria possibilidade de Judas desistir desse plano infernal? E a resposta é não. Judas ele veio ao mundo com este propósito. Antes que todas as coisas viessem a existir, decretos eternos de Deus, já fazia parte do decreto eterno de Deus, que Judas viesse ao mundo para cumprir a missão de trair o nosso Redentor, de trair o nosso Salvador. Isso. Antes que ele não tivesse nascido, verdade. Segundo aspecto que eu destaco aqui, isso aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho. Judas recebeu poder para curar e realizar milagres. Se você vê lá em Mateus 10, de 1 a 4, ele estava entre os 12 e a ele também foi dada autoridade e poder para fazer o quê? Milagres. Você já parou para pensar na implicação disso aqui? Filhos da perdição, é uma terminologia bíblica, podem, até em nome de Jesus, fazerem sinais, milagres e realizar eventos extraordinários. Judas não era o filho da perdição? E ele não fazia? Só para a gente pensar. Vou fechar aqui o bloco e a gente vai passar para as perguntas. E João 12, 6, ele também andando com Jesus, apóstolo, realizando milagres, ele também era o quê? Ladrão. Veja, estava inserido no contexto de convivência de Jesus. Ouviu os sermões de Jesus. Ouviu, gente, presta atenção nisso aqui. Ele ouviu o próprio mestre pregar. Ninguém participou de uma escola, salvo os 12, aqui Judas no meio, de uma escola tão sublime quanto a escola dos apóstolos. Eles aprenderam direto do mestre. E mesmo assim, Judas, ele foi um ladrão. Perguntas? Da Ilza? É. Okay. Eu vou amplificar aqui a fala de Daílson. Olha só, irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. Judas, ele não torcia as mãos para trás, não estribuchava no chão, não virava os olhos, mas ele foi tomado pelo espírito demoníaco. E agora eu vou falar algo que talvez até assuste vocês. Eu não tenho medo desse tipo de manifestações do demônio, mas eu tenho mais medo daqueles que são usados por Satanás, que agem de forma silenciosa. Esses trazem mais mal para a igreja. Esses trazem maior problema à obra de Deus. Esses que viram no chão, que roda para um lado, roda para o outro, essa coisa toda, a gente facilmente ali identifica o mal. Mas o problema são estes, que movidos por forças demoníacas, usam do nome de Deus, distorcem o evangelho e enganam multidões, pregando uma mensagem infernal de corrupção, de mentira e conduzindo as pessoas aos enganos. Estes são os que eu tenho medo. Perguntas, irmãos?
Perfeito, né? Então esse texto estabelece um contraste muito interessante, né, entre Maria, que em Maria nós encontramos ali um modelo de adoração correta, e em Judas nós temos a atitude que de fato nenhum de nós deve ter como exemplo, nenhum de nós deve seguir. Então é um contraste bem interessante entre Maria e Judas nessa passagem. E provavelmente o evangelista Mateus, quando fez a inserção desse texto, quando escreveu esse texto, ele tinha como objetivo fazer esse contraste mesmo, entre Maria e Judas. Quanto a esse primeiro ponto, meus amados irmãos, que nós vimos, até o versículo 15, algum comentário, alguma pergunta? Não? Então vamos lá, vamos falar agora sobre outro assunto. Nós vamos agora falar sobre a ceia do Senhor. Tá? E antes propriamente de adentrarmos no texto, examinarmos o texto, eu quero fazer 3 considerações doutrinárias sobre a questão da ceia do Senhor. A primeira questão doutrinária que eu chamo a sua atenção é que, biblicamente falando, só existe uma igreja. Só existe o quê? Um corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja de Deus, ela se faz presente em várias denominações, e a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, também é constituído ainda por aqueles que não ouviram do Evangelho, dos eleitos, mas que um dia ouvirão do Evangelho e serão salvos pela poderosa mensagem do Evangelho. Então vamos lá. A igreja de Deus está presente em várias denominações. A igreja de Deus está presente no mundo. Por que nós pregamos? Porque tem gente da igreja que ainda não está dentro da igreja. Então o nosso objetivo é pregar o Evangelho para quem é da igreja, mas não sabe que pertence à igreja. E essa pessoa que é da igreja, mas que ainda não está na igreja visível, ela precisa ouvir o Evangelho para tomar consciência de que ele é um eleito de Deus, um escolhido de Deus, e para que ele então venha fazer parte da igreja visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os reformadores estabeleceram essa definição muito interessante de igreja, que é a igreja visível, que é essa aqui, que nós hoje nos reunimos, e a igreja invisível. Quando nós afirmamos que só existe uma igreja de Deus, nós estamos falando acerca da igreja invisível. Essa é a igreja. Então, um ponto para a gente pensar: nem todos que são da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Porque podemos ter pessoas na igreja visível que estão na igreja por N fatores. Vamos pontuar aqui alguns. Estão por pressão familiar, por interesse social, por uma série de coisas. Se não estiver por causa de Cristo, você pode fazer parte da igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível. E lá fora, vamos assim usar da expressão, fora da igreja visível, nós temos os eleitos, que fazem parte da igreja invisível, mas que ainda não estão inseridos no corpo, na igreja visível. Por isso que nós somos estimulados a pregar o Evangelho. Por isso que nós afirmamos, meus amados irmãos, que a doutrina da predestinação, ela não é um empecilho para a pregação do Evangelho, ela não desmotiva a igreja a pregar o Evangelho, pelo contrário. Eu confesso aos amados irmãos que eu só prego por causa dos eleitos, porque eu sei que os eleitos, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, apesar do meu pouco conhecimento, apesar de todas as minhas limitações, os eleitos, eles hão de ouvir a pregação, e porque são eleitos, eles vão o quê? Crer no Evangelho. Por que eles são eleitos? Porque o Espírito Santo de Deus vai trazer à mente destes o conhecimento da sua palavra, ok? Sobre essa igreja, a igreja de Deus, essa igreja invisível que nós pontuamos aqui, o primeiro destaque que eu faço é que essa igreja, ela está presente no Antigo Testamento e ela está presente no Novo Testamento. É um engano pensarmos que a igreja, ela começou apenas no Novo Testamento.
A igreja invisível, ela sempre existiu. Em todos os tempos, em todas as eras, sempre houve os eleitos. Concordam, igreja? Sim ou não? E esses eleitos que fazem parte da igreja invisível, fazem parte do povo de Deus. Então eles estavam presentes lá no Antigo Testamento e estão presentes no Novo Testamento. Dúvida quanto a isso? Rapidinho, então, deixa eu aproveitar, eu vou fugir aqui um pouco da lição, vou abrir aqui uma nota de rodapé. Vamos entender rapidamente o evento Pentecostes, Atos 2. Vamos lá. Por que houve o Pentecostes? Por que houve Atos 2? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus ali, capacitando os judeus a pregar o Evangelho em outros idiomas, a pregar o Evangelho em outras línguas. Vamos lá. Até aquele momento, os judeus entendiam que a obra de Cristo, que o Evangelho era só para eles. Mas Jesus já havia dito isso antes, que o Evangelho não era só para eles. Lembremos da grande comissão, em Mateus 28, Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mas os judeus entenderam? Não entenderam. Eles ficaram ali fechados. Eles falaram: não, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo especial, nós somos amados de Deus, o Messias é para nós. Estão entendendo até aí, sim ou não? Ótimo. Vem o Espírito Santo, é derramado sobre estes judeus, e o Espírito Santo de Deus capacita estes judeus a pregar o Evangelho em outros idiomas, mostrando que o Evangelho, Jesus, não era apenas para ele, mas que Jesus, a mensagem do Evangelho, deveria ser proclamada a todos os povos. Então, a manifestação do Espírito Santo ali, meus amados irmãos, entendam isso, não foram sons estáticos, não foi labachúrias, labacantas, ripa lá para trás, não foi nada disso. O que aconteceu ali em Atos 2, meus amados irmãos, foram que os judeus foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a pregar em outros idiomas o Evangelho, porque o Evangelho não era apenas para judeus, mas é para todos os povos. Na antiga aliança, olhem para cá, prestem bem atenção, todos os povos da terra deveriam convergir para dentro de Israel. Israel ia passando, e os povos da terra deveriam convergir, deveriam vir para dentro de Israel. Na nova aliança, o movimento agora é o contrário, é a igreja que sai por todo o mundo, pregando o Evangelho para todo o mundo, anunciando a mensagem da salvação para todos os povos. E aquele evento ali de Atos 2, foi como se Deus dissesse à sua igreja: eu vou capacitar vocês, e tudo que for necessário, eu vos darei, para que vocês cumpram esta missão, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Então a igreja, ela é capacitada, a igreja, ela é revestida pelo Espírito Santo de Deus, e ela tem autoridade e poder para cumprir essa missão. As outras duas ocorrências, sobre a questão da manifestação dos dons de línguas em Atos, as outras duas ocorrências, o Espírito Santo manifesta-se em gentios, em não judeus. Gentios aqui entendam, em não judeus. Por que isso acontece? Porque vejam só, os judeus eram terríveis. Eles eram terríveis. Antônio Berto, você gosta dessa expressão? É terríveis. Eles recebem o Espírito Santo. E eles falam: não, gente, agora nós é que somos.
Porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos essa capacidade então de falar outros idiomas, somos nós que somos os detentores desse poder extraordinário para pregar o Evangelho a todos os povos. Então Deus deu a nós judeus, olha só, essa missão gloriosa, e essa missão é só nossa. Aí o que acontece? Deus, na sua infinita paciência, fala: eles não entendem nada, vou derramar o Espírito Santo agora também sobre os gentios. E aí o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, e os judeus ficam perplexos, falam: agora eu não entendi mais nada. Eu pensava que era só nós, que nós judeus é que tínhamos esse poder, agora a gente vê esse poder sendo derramado também sobre os gentios. Não uma vez, mas 2 vezes acontece. Qual o propósito redentivo de Deus ao fazer isso? Mostrar que todos nós devemos pregar o Evangelho, não só judeus, mas a partir do momento que nós recebemos o chamado de Cristo Jesus, nós que somos gentios, à luz das Escrituras, devemos pregar o Evangelho também a todos os povos, porque o Espírito Santo de Deus não está só com judeus, mas o Espírito Santo de Deus está com todo o povo de Deus. Irmãos, ficou claro isso para vocês? Outra questão importante para a gente destacar aqui. Irmãos, o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente na história da redenção. Há um equívoco, que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo ele só veio a se manifestar na história a partir de Atos 2. Irmãos, esse pensamento é equivocado e errado. Vamos lá, deixa eu fundamentar isso aqui. Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem da justiça de Deus? Quem convence o homem do juízo? Quem convence o homem da verdade? Se o Espírito Santo foi derramado só a partir de Atos, se o Espírito Santo veio atuar na igreja só a partir de Atos, quem convencia os nossos irmãos do passado? Não entendi a pergunta. A primeira oferta, quem convenceu Abel do que é certo? Foi o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam, igreja, prestem atenção nisso aqui. O Espírito Santo de Deus sempre esteve presente. Porque sem o Espírito Santo de Deus não há conversão. Sem o Espírito Santo de Deus não há regeneração. O que aconteceu em Atos 2 foi o início da nova aliança. É isso que a gente precisa entender. Na antiga aliança, Deus havia escolhido judeus, e por meio dos judeus, desse povo, dessa etnia, Deus manifestava a sua glória, o seu poder, a sua santidade e majestade. Nova aliança, Deus não se relaciona mesmo com o povo, Deus se relaciona com a igreja. E o que é a igreja? A igreja, ela é a constituição de vários povos. Dentre esses vários povos, nós encontramos os eleitos, que fazem parte da igreja de Deus. Então é de suma importância que nós entendamos que o Espírito Santo sempre atuou na história da redenção. Sempre esteve presente. Podemos afirmar então que a igreja de Deus, ela começa historicamente lá em Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus então vai ali, no meio de uma cidade idólatra que era Ur dos Caldeus, e escolhe Abraão. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque a partir dele Deus constitui um povo para si. É ali que historicamente nós afirmamos que começa a igreja. E a igreja, ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus. A nossa salvação, ela é de graça, mas ela foi comprada. E ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E por ter sido ela comprada, o Senhor nos dá essa salvação a partir do momento que nós cremos e confessamos o seu nome. Antes de passar para o próximo ponto,
Não sei se eu dei muito nó na cabeça de vocês essa manhã, mas se dei algum nó, é importante a gente desbaratar esses nós aqui. Perguntas? Todos entenderam? Ótimo, então eu vou para frente. Muito bem. A igreja também ela é comparada a uma árvore de oliveira que possui ramos naturais e ramos enxertados. Então, uma figura que nós encontramos em Romanos 11, 16 a 21 é a figura da oliveira. Os ramos naturais ali na figura de Paulo são os judeus, e os ramos enxertados somos nós, os gentios, mas todos estão o quê? Ligados à oliveira, todos fazem parte da igreja. Ponto 2, todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé. Irmãos, por favor, isso aqui é de suma importância. Ninguém foi salvo em toda a história da redenção pelas obras. Porque eu afirmo isso porque há uma confusão na igreja. Algumas pessoas pensam de forma equivocada que os nossos irmãos da antiga aliança, eles foram salvos porque eles eram obedientes às leis. Não, de forma nenhuma. Olhem para cá, prestem bem atenção nisso aqui. A obediência às leis era a evidência da fé. Vou repetir isso aqui. A obediência às leis era a evidência da fé. Como é que alguém na antiga aliança demonstrava a sua fé em Cristo Jesus? Através do sacrifício. Então, quando uma pessoa pecava, ela pegava um animal, ela apresentava ao sacerdote, o sacerdote fazia a imolação daquele sacrifício, e aquela pessoa estava ali dizendo o seguinte, por meio da sua atitude, que ela cria que Deus haveria, na sua infinita graça e bondade, providenciar um sacrifício perfeito. E esse sacrifício haveria de remover o pecado do coração de todos os eleitos. Por isso que quando é João que vê Jesus, não me corrijam, porque pode minha memória aqui falhar, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele viu na figura de Jesus o Cordeiro da antiga aliança. Ficou claro isso, meus irmãos? Então, porque há um ensino de que os nossos pais foram salvos porque eles obedeciam à lei, porque eles faziam o sacrifício, porque eles guardavam as leis. Não, porque ninguém pode perfeitamente cumprir a lei. Ok? Então, a evidência que eles tinham da fé se dava por meio dos sacrifícios. Abraão, ele foi salvo pela fé, e por isso ele, em Romanos capítulo 4, de 1 a 9, ele é chamado o quê? O pai da fé. Nós também somos beneficiados por essa promessa, porque a promessa nos chegou através dos nossos pais. E aqui, a igreja, em toda a sua história, prestem bem atenção nisso, principalmente os meus alunos da classe Novos Membros, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas recapitulando o que estudamos ontem, a igreja, sempre no decorrer da história, teve 2 sacramentos. Sacramentos, prestem bem atenção, defini isso aqui: ordenança que identifica o povo de Deus. Ordenanças que identificam o povo de Deus. Na antiga aliança, esses 2 sacramentos, essas 2 ordenanças, eram a circuncisão e a Páscoa. Todo macho, ao 8º dia, deveria ser o quê? Circuncidado. Circuncisão, para quem não sabe, é um pequeno corte
na pele do prepúcio do órgão masculino. Isso é a circuncisão. Então, toda criança ao 8º dia era circuncidado. E esse era um sinal de que aquele homem, ele fazia parte do povo de Deus. Mas aí alguém pode perguntar, mas pastor, e as mulheres, elas não recebiam nenhum sinal? As mulheres na antiga aliança não recebiam nenhum sinal, porque elas estavam debaixo da autoridade espiritual do homem. Quando solteiras, debaixo da autoridade espiritual do pai. Quando casada, debaixo da autoridade espiritual do marido. E o negócio é tão sério, que segundo as leis judaicas, por exemplo, se o pai tinha uma filha que dava muito problema, quem respondia diante dos anciãos pelo comportamento da filha era o pai. E se, por exemplo, olha só a seriedade disso, se uma filha tornasse idólatra, corrompendo a espiritualidade e a fé do povo de Deus, a família toda era apedrejada. Antiga aliança, por causa da responsabilidade que era imputada sobre o pai, nesse caso. Da mesma forma, quando casada, se porventura a esposa praticasse algum tipo de pecado, de idolatria, de feitiçaria, o homem também pagava com a sua própria vida o pecado da mulher, porque a responsabilidade espiritual na antiga aliança, nesse sentido, era do homem. Na nova aliança, nós sabemos, eu vou falar depois sobre a nova aliança, deixa eu passar para o próximo aqui. Então, a circuncisão era o sinal que identificava o povo de Deus. Na antiga aliança, você encontrava alguém andando pela rua, você falava o seguinte: você é circuncidado? E se a pessoa dissesse, olha, eu sou circuncidado, logo, qual era a conclusão que a gente chegava? É judeu, faz parte do povo de Deus. Ou se não é judeu puro sangue, é judeu inserido. É judeu inserido. Ok? Segundo, a Páscoa. Então, a Páscoa era um sinal, uma celebração memorial, de que o povo estava em comunhão com Deus. A Páscoa ela foi instituída quando Deus tirou o povo do cativeiro egípcio e o conduziu então à terra prometida, a Canaã. E Deus então estabeleceu essa celebração, esse rito, e esse rito deveria ser celebrado anualmente. Quem estava em comunhão com o povo de Deus, quem estava em unidade, ligado ao povo de Deus, podia participar o quê? Da Páscoa. Se alguém não estava em comunhão com o povo de Deus, se alguém não tinha a mesma fé, se alguém não fosse circuncidado, não poderia participar o quê? Da Páscoa. A circuncisão era um rito que identificava a pessoa como sendo alguém que estava em aliança com Deus. A Páscoa era a celebração de que aquela pessoa que tinha o sinal de que pertencia ao povo de Deus estava em comunhão com o Senhor. Vocês entenderam isso, igreja? Ficou claro? Alguma pergunta? Na nova aliança, mesmo sentido. Qual que é o sinal que nos identifica como povo de Deus? Igreja? Batismo. Se eu perguntar, por exemplo, encontro o Antônio Berto na rua, e pergunto a ele, Antônio Berto, você é batizado? Ele, sou. Qual que é a conclusão que eu tenho? Que ele faz parte do povo de Deus. Por que nós batizamos nossos filhos? Porque pela fé nós cremos que os nossos filhos pertencem ao povo de Deus, que os nossos filhos serão educados como o povo de Deus, que os nossos filhos aprenderão a palavra do Senhor, que os nossos filhos não viverão como os ímpios que não conhecem a verdade, mas que nós transmitiremos ao coração dos nossos filhos a nossa fé, a nossa esperança e a palavra de Deus. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos.
Uma palavra rápida sobre o batismo. Por que que as mulheres são batizadas então? Se na antiga aliança o rito era apenas praticado sobre o homem, porque em Atos capítulo 2 diz que este sinal seria manifesto a toda a carne, jovens e velhos, homens e mulheres, a toda a carne. Então na nova aliança este sinal, ele é aplicado a homem e a mulher, a jovem e velho, criança e idoso, por causa da profecia bíblica que é cumprida em Atos capítulo 2, que esse sinal deveria estar evidente e marcado em toda a carne. Dúvida quanto a isso, irmãos? Essa lei que eu falei anteriormente foi boa, Suzy, sua pergunta. Lembremos que existem 3 tipos de leis na Bíblia. Estão lembrados quais são? Vamos lá. A lei cerimonial, a lei civil, que é a lei judaica, e a lei moral. A lei cerimonial e a lei civil, elas foram abrogadas. Servem para nós como princípios. Por que, Suzy? Porque Deus não se relaciona mais com uma etnia, com um povo. Deus se relaciona com a igreja. A igreja, ela é um conjunto de vários o quê? Povos. Essa lei que eu lhe disse sobre o apedrejamento do pai quando a filha faz algo errado e o apedrejamento do marido quando a esposa faz algo errado, eram leis que Deus deu exclusivamente a Israel. Eram leis civis. E, portanto, por serem leis civis, elas não têm aplicabilidade ao nosso contexto. Então, foi por isso que essas leis não nos acompanham. Então, muitas igrejas fazem confusão na definição dessas questões de leis. Então, quando a gente lê uma lei na Bíblia, o que devemos fazer? Perguntar em qual categoria ela se encaixa? É moral? Ela é cerimonial? Ou ela é o quê? Civil. Então, essa é uma hermenêutica importante. Hermenêutica é a forma como nós interpretamos o texto. Nós temos que fazer a pergunta, ok? Pois não. Ótimo, perfeito, muito boa a pergunta da Dailza. Irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, porque constantemente a gente ouve que a igreja presbiteriana ela rebatiza as pessoas. Irmãos, nós não rebatizamos a ninguém. Nós batizamos as pessoas pela verdade e na verdade. O que acontece, por exemplo, é que recebemos pessoas que foram batizadas em seitas. E essas pessoas que receberam o rito do batismo em seitas, ao conhecerem a verdade, elas são batizadas na verdade. Então é por isso que nós, como igreja, aceitamos as 3 formas de batismo. E quais são as 3 formas de batismo? Alguém lembra? Aspersão, imersão e efusão. Muito bem. A efusão, você pega uma jarra e derrama água sobre a cabeça da pessoa. Não a jarra, né, que nem eu falei ontem, né, mas a água, né? Então, o que nós aprendemos é que nós, como igreja, aceitamos as 3 formas de batismo, desde que esse batismo tenha sido feito por uma igreja genuinamente cristã e evangélica. Presbítero Arsênio. Tem que ser. É verdade. É que quando eu fiz essa pergunta, foi no sentido de usar para identificação. Correto, é verdade. Bem observado, Arsênio. Obrigado pela observação. Ela precisa ser mais apurada nesse sentido. Ok?
Olha só o que o Vanderlei falou aqui. A nossa igreja, ela tem uma coisa linda, que eu amo, que quando nós celebramos a ceia, se Deus permitir hoje à noite o faremos, nós perguntamos, se você é membro de uma igreja evangélica, e você está em plena comunhão com a sua igreja, você é bem-vindo a participar da nossa ceia, porque a ceia não é exclusividade da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a ceia é do povo de Deus, daqueles que creem em Jesus e que estão em plena comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Então, Dornel, sua pergunta. Isso. Ok. Tá. Tá. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui então. A ceia, irmãos, ela é um sinal de que nós estamos em comunhão com Deus. Então nós vimos que o batismo é um sinal que nós estamos identificados como povo de Deus, e a ceia é um sinal de que nós estamos em comunhão com o Senhor, ok? Muito bem, quanto a esse ponto aqui sobre os sacramentos, sobre ceia, alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Não? Vamos prosseguir então. Vamos lá, celebração da Páscoa, versículos 17 e 19. Por favor, alguém leia para nós, um irmão ou irmã, por gentileza. Muito bem, vamos destacar aqui 3 detalhes importantes dessa narrativa sobre a celebração da Páscoa. Primeiro, Jesus cumpre todo o calendário das festas judaicas. Quero ouvir vocês, por que Jesus teve esse zelo? Por que Jesus teve esse zelo? Em obediência à palavra de Deus e pelo cumprimento das profecias. Então, o que nós aprendemos aqui com Cristo Jesus é a obediência e o zelo pela palavra. Ele não é o nosso mestre? Nós não somos seus discípulos? Nós devemos ter obediência e zelo pela palavra. Segundo ponto que a gente destaca aqui, a celebração da Páscoa exige preparação, como era na antiga aliança. 6 dias antes da celebração da Páscoa, as pessoas elas deveriam jejuar, deveriam se santificar, se reconciliar e se prepararem para celebrar o que? A Páscoa. Eu quero só relembrar algo aqui à igreja, e nós temos de uma certa forma também esse bom costume aqui. É claro que nós celebramos a Páscoa nos moldes antigos, mas nós celebramos a ceia, mas nós temos antes da ceia uma semana toda de oração. Então o objetivo é que a igreja ela participe dessa semana de oração. O objetivo também durante essa semana é que você coloque a sua vida em ordem, santifica o seu coração. Se você tem um problema com o seu irmão, se você tem alguma desavença, o que você deve fazer? Procurar o seu irmão e se reconciliar com ele.
Hoje à noite, ao celebrarmos a ceia do Senhor, se Deus assim permitir, ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, o que nós vamos estar declarando diante de todos? Que eu estou em comunhão com a minha igreja, que eu estou em paz com os meus irmãos, que o meu coração foi tratado diante de Deus, que eu confessei os meus erros, que eu tenho procurado corrigir a minha vida. É claro, vamos entender aqui uma coisa importante. É claro que nenhum de nós é digno de participar da ceia. A nossa dignidade, podemos assim dizer, se dá pelos méritos de Cristo Jesus. É pelo sangue do Cordeiro que nós podemos participar dessa dádiva. É pelo sangue do Cordeiro que nós podemos ter o privilégio de nos reunirmos em torno da mesa. Mas nós devemos, nesse período, santificar as nossas vidas, confessarmos os nossos pecados diante de Deus, pedir ao Senhor que nos dê um coração puro, atitudes retas, mente sã, para que nós possamos participar desse momento, visando a glória de Deus. Então, portanto, meus amados irmãos, da mesma forma que a Páscoa na antiga aliança, ela exigia dos seus participantes preparação, nós cremos que a igreja também, ela deve exigir daqueles que hão de participar da ceia, que estes também, o que? Se preparem. Ontem eu estava falando aos futuros novos membros de nossa igreja, que nós como igreja aqui, nós instituímos o primeiro domingo para essa celebração, e nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês. Você não vai encontrar nenhuma ordenança bíblica que diga, olha, a igreja deve celebrar a ceia uma vez por mês. É uma conveniência das igrejas. E nós o fazemos isso apenas uma vez por mês, para que não haja banalização, mas para que nós nos preparemos mesmo, diante do Senhor, de forma correta, de forma que agrade ao nosso Deus, que honre o sacrifício de Cristo Jesus, ok? E o versículo 18, mais uma vez nós encontramos a consciência do Mestre Jesus. Ele estava consciente desse momento, que a sua morte já estava próxima. Irmãos, quanto a essa questão aqui, a esse ponto, antes de pularmos para o próximo episódio, alguma pergunta? Da Ilza? Boa, muito boa palavra. A Dailza, ela está pontuando aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, ele foi muito relapso depois na celebração da Páscoa. Então nós temos assim, vamos destacar 4 grandes fases do povo de Israel na história da antiga aliança. Temos o período de peregrinação no deserto, temos os juízes, temos a monarquia e temos o exílio, ok? Então vamos lá. No período de peregrinação pelo deserto era bem zeloso essa questão. No período dos juízes, até Samuel foi bem zeloso também essa questão. A partir das monarquias é que de fato a celebração da Páscoa ela não foi tão zelosa. Tanto é que é Ezequias que lê o livro e ele restaura a celebração da Páscoa. No cativeiro, eles também, por imposição dos seus opressores, eles não tiveram liberdade para celebrar a Páscoa como era celebrada nos moldes antigos. Então a gente pode de fato observar que não havia tanto zelo. Mas eu quero rapidamente aqui pontuar algo que eu creio que há de ajudar os irmãos a compreender a questão da antiga e da nova aliança, pensando na pergunta da Ilza. No período de Jesus,
e dos apóstolos, meus amados irmãos, as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, elas caminharam juntas. Então foi um período de transição. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode incorrer o erro de pensar que a antiga aliança desligou e começou a nova imediatamente. E não foi assim que aconteceu. Então, na era de Jesus e na era dos apóstolos, a gente tem batismo e circuncisão. Você vai encontrar sacrifício e oração. Você vai encontrar Páscoa e ceia. Então, você vai ter por um período no Novo Testamento, as duas alianças caminhando juntas. Vocês conseguiram compreender isso que eu estou dizendo aos irmãos? Antiga aliança, por exemplo, nós tínhamos apóstolos e profetas. E apóstolos e profetas são ofícios revelacionais. O que eu quero dizer com isso? Que Deus deu aos profetas e aos apóstolos a revelação da sua palavra. Está aqui. Mas ao mesmo tempo que a igreja ela tinha esses ofícios revelacionais, apóstolos e profeta, ela tinha presbíteros e diáconos. Cessa-se o ofício de apóstolos e profetas, porque cessa a revelação. Permanecem então os ofícios da nova aliança, presbíteros e diáconos. Então nós vamos encontrar no Novo Testamento, e a gente sempre precisa ler o Novo Testamento dentro dessa perspectiva. Você vai encontrar elementos da antiga e da nova aliança. Por exemplo, quando você for ler profetas no Novo Testamento, irmãos, são profetas nos moldes antigos mesmo. São aqueles que recebiam da parte do Senhor revelação, e eles se colocavam à porta da igreja e diziam, assim diz o Senhor. E era revelação, revelação mesmo. Esse tipo de revelação, igreja, acabou. Não tem. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer que Deus fale com você de uma forma audível? Pede para alguém ler a Bíblia para você. Você vai ouvir a voz de Deus. É isso que nós como igreja cremos. Ok? Então, grande parte das igrejas fazem muita confusão nesse sentido. E, irmãos, entenda isso aqui. Quando nós afirmamos que nós como igreja somos cessacionistas, vamos lá, entender isso aqui é importante. Entre as igrejas, existem duas ramificações. Existem os continuistas e os cessacionistas. Quem são os continuistas? Aqueles que creem em novas revelações. E essas novas revelações, elas são equiparadas às Escrituras. Então, não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que creem de forma como os continuistas, ou igreja que crê no continuismo. Tem a pregação e tem a profecia. A profecia, ela equivale à pregação, e em muitos contextos, a revelação ou a profecia, ela é superior à pregação. Aí você vai em algum contexto pentecostal, aí alguém está pregando, e aí boa parte do povo de Deus vai, quando é que começa o fogo? Quando é que começa a profecia? Quando é que o negócio vai ficar bom? Aí quando vem a profecia, agora sim o negócio ficou bom, agora é a hora. Nós não somos assim, nós não cremos assim, nós não pensamos assim. Nós cremos que Deus fala
a igreja, que Deus ele instrui a igreja, e Deus direciona a igreja por meio da pregação. Tudo aquilo que é necessário que nós saibamos, já está o que? Revelado. Por isso que nós não cremos em apóstolos e profetas nos dias de hoje. Apóstolos de verdade são os que estão mortos, só. Ok? Muito bem. Dúvida quanto a isso, irmãos? Pois não? Ah, sim, agora os cessacionistas. Obrigado, Vanderlei, obrigado. Cessacionistas somos nós. Então, para ficar bem claro, o que nós cremos, né? Que os dons revelacionais, eles cessaram. Mas, irmãos, por favor, preste bem atenção. Isso aqui é importante. Nós cremos de todo o nosso coração na ação do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Então, se nós realizamos as obras, fazemos essas obras para a glória de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem capacitado, o Espírito Santo de Deus tem dotado a igreja para que ela faça a obra do Senhor. Então existe uma relação de 21 dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 8, e grande parte desses dons espirituais, eles estão presentes na vida da igreja. Ensino, misericórdia, oração, esses dons eles estão presentes na vida da igreja. O que cessou, irmãos, são os chamados dons revelacionais. Nós cremos no Espírito Santo porque se pessoas são convertidas aqui nesse lugar, são convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Quem traz um novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem da verdade é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós cremos no novo nascimento. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Porque para nós, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo de Deus são sinônimos. É a mesma coisa. Todo crente que passa pela experiência do novo nascimento, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Então eu sei que talvez alguns de vocês são interpelados. Ah, você vai para aquela igreja fria. Aquela igreja nega o Espírito Santo. Aquela igreja nega a obra do Espírito Santo. Irmãos, de forma nenhuma. É, isso. A irmã Lúcia está falando aqui que alguns dizem que a nossa igreja parece um velório. Tem nada disso. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, um povo que ama ao Senhor Deus e cremos piamente na obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso é muito importante que nós afirmemos em alto e bom som, e está gravado. Depois você pode até compartilhar o vídeo com outras pessoas sobre aquilo que nós, como igreja, cremos. Só não cremos, preste atenção aqui, só não cremos que o batismo com o Espírito Santo de Deus implica em manifestação de sons estáticos. O que eu quero dizer com isso? Os pentecostais, a teologia pentecostal, ela afirma o seguinte, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a pessoa falar em sons estranhos, sons desconexos, labachúrias, labacanta, ripa lá para trás. E se você não falar isso, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Nós não cremos nisso. A evidência clara que nós temos o batismo com o Espírito Santo é: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que é pecador e que você precisa arrepender dos seus pecados e confessá-los em o nome de Jesus? Se você crê nisso, é porque você foi batizado com o Espírito Santo de Deus.
A revelação do traidor, versículos 20 a 25. Vamos lá. Eu não vou conseguir dar minha aula hoje, terminar toda, mas tá bom, Deus sabe. Vejamos 4 propósitos dessas afirmações, né? Jesus, ele então se vira aos seus discípulos na hora da celebração da Páscoa e diz: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Por que Jesus faz essa revelação? Por que houve essa declaração do mestre? Primeiro, porque era uma advertência ao próprio Judas. Segundo, porque isso foca o profundo sofrimento de Cristo. Já na Páscoa, Cristo estava sofrendo. Já na Páscoa, a alma do nosso Salvador padecia. E, irmãos, Cristo, ele sofreu todos os tipos de dores. O que eu quero dizer com isso? Que a sua alma não era isenta de sofrimento. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas falam assim: mas Jesus, se ele é onisciente, se ele sabe todas as coisas, por que queria sofrer? Se eu faço tal afirmação, eu nego a humanidade de Jesus. E eu não posso negar a humanidade de Jesus. O que nós precisamos entender acerca da natureza de nosso Redentor? Que em Cristo, e somente em Cristo, e mais ninguém, a natureza divina e a natureza humana coexistiram em perfeita harmonia, uma não anulava a outra. Vamos lá. Por ser Cristo divino, a sua divindade não anulava o seu sofrimento, e o sofrimento em 2 esferas: o sofrimento da alma e o sofrimento físico. Então, quando Cristo ele fala: estou profundamente triste, é porque ele estava profundamente o quê? Triste. O fato dele ser divino não o isentava de dor e sofrimento. Então é muito importante, meus amados irmãos, que nós tenhamos um entendimento correto sobre a natureza de nosso Redentor, porque uma má compreensão sobre a natureza de nosso Redentor pode nos desviar da verdade. Oi? Que suava gotas de sangue. Isso é verdade, angústia, pavor, né? Terceiro, porque Jesus fez essa revelação? Para mostrar que ele tinha o que? Pleno controle da situação. O que nós podemos abordar aqui e destacar, meus amados irmãos, ele sofre, a sua alma padece, mas ao mesmo tempo ele está ao controle de toda a situação. E aqui rapidinho a gente pode destacar, queridos, a mesma questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque o nosso grande dilema é tentar interligar essas duas questões: soberania de Deus e responsabilidade humana. Por exemplo, nós sabemos que é Deus quem salva, que é Deus quem escolhe, que os eleitos estão definidos por Deus desde a criação, antes da criação do universo. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Não cremos? Mas a Bíblia ela é muito clara quando ela não isenta de culpa aquele que rejeita a Cristo. Quem rejeita a Cristo é culpado. Quem rejeita a Cristo rejeita por vontade própria também. Então percebam que nas Escrituras, isso aqui é muito importante: soberania de Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. Por exemplo, nós sabemos que os eleitos vão ouvir da pregação e vão crer, é ou não é verdade? Isso isenta a igreja de pregar? Nós não podemos cair no chamado hipercalvinismo, que é uma heresia que a gente também precisa combater. Que o hipercalvinismo afirma o seguinte: bom, já que todos serão salvos, nós não precisamos pregar o Evangelho, porque no final da conta, todos os eleitos serão o quê? Salvos. Heresia.
Nós pregamos para a glória de Deus. Nós anunciamos a pregação do Evangelho não por resultados, mas porque é a nossa responsabilidade pregar e anunciar o Evangelho, visando a glória de Deus. Ficou claro isso para os irmãos? Nós enxergamos isso aqui em Cristo. A sua natureza divina e a sua natureza humana, uma não exclui a outra. E por último, quando Cristo ele faz a declaração: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá, Jesus estava proporcionando a oportunidade para que cada discípulo fizesse um autoexame da sua própria condição. Isso aconteceu na Páscoa. E por isso, quando nós celebramos a ceia, nós também temos essa possibilidade de fazer o quê? O nosso autoexame. Hoje à noite é dia de autoexame. Cada um vai se colocar diante de Deus. Vai colocar a sua vida, seu coração, suas motivações, suas intenções diante do Altíssimo. Se tem algo para consertar, este é o tempo oportuno. Conserte a sua vida em nome de Jesus. E participe da ceia para a glória daquele que nos salvou. Irmãos, eu tinha outros pontos aqui, mas não vai dar, estourou meu horário. Como sempre, eu sou um péssimo administrador de horário. Mas os irmãos vão orando pelo pastor, para que Deus dê sabedoria para ele, para que Deus tenha misericórdia do pastor de vocês, tá bom? Perguntas, Cícero? Sim. O presbítero Cícero está relembrando aqui que em nenhum momento Cristo demonstrou medo da morte, ele cumpriu cabalmente a sua missão. Vamos ficar em pé, vamos orar? Presbítero Cícero, vem orar para nós aqui. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque ali na cruz o Teu Filho Jesus se entregou por cada um de nós, derramando o Seu sangue ali na cruz, ó Pai, para nos purificar, para lavar de todos os nossos pecados. E nós, ó Deus, louvamos, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de fazer tão grande sacrifício, ó Pai, por amor de cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem colocado no nosso coração a certeza e a convicção de em quem a nossa vida, ó Pai, está e a quem, ó Deus, nós servimos e adoramos. Ó Pai, nos abençoe no decorrer desse dia e nos prepare, ó Pai, para estarmos diante da mesa do Senhor nesta noite, para estarmos, ó Deus, relembrando este tão grande sacrifício feito pelo Teu Filho Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.